Olá, tudo muito novo isso aqui. Já achei. Vamos esperar ela entrar. Olá, Lígia. Tudo bem? Você me ouve? Caiu. Boa noite para os que já estão chegando. Lígia passou. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Achei. Peguei a pessoa errada. Rosana. Agora deu, Pronto. será? Agora deu. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me vendo? Ai, que Tá me ouvindo? Tá tudo? prazer. Boa noite. Boa noite, querida. Vocês estão me ouvindo bem ou será que eu preciso colocar um fonezinho? Bom, eu tô ouvindo, mas talvez esteja um pouquinho baixo. Vamos lá. Vou botar um fonezinho aqui. Para mim é tudo muito novo. Pesquei até a pessoa errada. Melhorou agora? Ah, tá perfeito. Tá ótimo para mim. Ah, joia. Boa noite, querida. Tudo bem? Que prazer. Muito obrigado por aceitar nosso convite, o convite da rede. É um Imagina, eu prazer que tenho que enorme agradecer. você, sua Gente, eu que tenho experiência. que agradecer esse convite do pessoal da Bahia, que é um pessoal que, junto com outros estados brasileiros, estão nos salvando em termos morais também, porque eu Oh, moro no sul do Brasil e aqui tá difícil. até você detectou na minha fala, no convite, sou mineira, mas há 10, Aham, 11 anos eu moro aqui. E a Bahia tem sim. me dado o melhor, né? Me deu um filho, que é o Pedro, que tem a idade da sua filha. Me deu a oportunidade de trabalhar numa instituição tão bacana e evoluir muito moralmente, né? E isso é super bacana, eu tenho aprendido muito aqui. Que bom, um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Eu adoro conversar sobre esse tema e é um tema sobre o qual a gente tem que falar cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente recebeu algumas perguntas e Joia. eu dividi em blocos essas Tá. perguntas pelo tempo que a gente tem, né? Eu já vou até Uhum. pedir desculpa porque eu fiz uma grande confusão, mas acho que 30 minutos tá bacana demais. E as pessoas podem seguir seu perfil, que tem feito uma revolução na minha vida de mãe cientista. Porque Ah, obrigada por dizer isso. minha, né? Que as pessoas passam a mesma coisa que a gente, facilita muito a caminhada. Sim. Então, Lígia, dentre as perguntas, uma delas, que eu acho que coloca todo o contexto da sua história, né, da criação Uhum. do seu blog, é quem é a Lígia na criação do cientista que virou mãe. Tá. Quem que sou eu? Bom, o site Cientista que Virou Mãe e essa pessoa que as pessoas agora conhecem pela internet surgiu muito sem planejamento. Surgiu quando eu fiquei grávida, né? Que foi uma gravidez não planejada da minha filha. Eu estava concluindo estava concluindo, não, eu fiquei grávida no dia da defesa da minha primeira tese. Então eu estava naquele processo de entro no pós-doutorado, presto concurso para a universidade pública e tal, e aí chegou a minha gravidez. Bom, já tem uma série. Deixa eu só botar no mudo aqui, peraí, senão vocês vão ficar sendo incomodados. Pronto.
Já há uma série de iniquidades no acesso, né, para mulheres. Quando a gente está grávida, então, é praticamente impossível. E aí, ao mesmo tempo que eu me deparei com essa dificuldade de acesso, sendo mulher e naquele momento começando com uma experiência de maternidade, eu nunca soube nada sobre ser mãe, não fazia parte dos meus planos, meu foco era 100% ser cientista, né? Então eu tive que ir atrás de informação e aprender, né, sobre tudo. Gestação, parto, amamentação, tudo que diz respeito à vida das crianças, à vida das mulheres que se tornam mães e tal. Então, eu fui buscar informação e aí eu fiz o que grande parte de nós faz, vai para a internet e procura informação lá. E aí eu tomei um grande choque, que foi o meu primeiro choque de maternidade, né? Foi ver a forma como nós, mulheres mães, somos tratadas pela mídia tradicional, né? Como se fôssemos um bando de gente, olha ali, uma carinha ali, ó. Que delícia. Pronto, agora vai. Ai, que amor. E sabe que a primeira logomarca que eu tive no blog Cientista que Virou Mãe era exatamente assim. Uma pessoa por trás dos livros dando tchau. Não sei se vocês se Sempre lembram, quem me acompanha. é, Então, e aí eu fui buscar essa informação, tomei um choque com a forma como a gente é tratado pela mídia tradicional, né? Como se fôssemos um bando de pessoas crédulas e somos muito utilizadas para vender produto, como um nicho de mercado, e eu só queria saber como sobreviver sendo mãe, como seria a volta ao trabalho, enfim, todos esses dilemas que todas nós vivemos em algum momento. E aí gente, onde que eu encontro essa informação? Eu não encontro isso. Só que o fato de ser cientista sempre me trouxe assim o apreço pela informação com fonte confiável, de boa qualidade. Então, o que eu fui pesquisando sobre ser mãe, gestação, amamentação, educação, eu tive um viés científico. Então, eu fui para as bases acadêmicas ver o que tinha, né, sobre. E não melhorou muito. Porque o fato de sermos objeto de investigação enquanto mães, assim, transformando maternidade em ferramenta de empoderamento, em estratégia de resistência, não é antigo, é uma coisa meio nova, né? Eu falei, então tá, então já que eu estou encontrando dificuldade para encontrar essas informações, eu vou produzir essas informações. E aí eu comecei a compartilhar essas informações num blog, né? Que era anônimo, porque há 10 anos atrás eu morria de medo de internet. E aí eu não falava meu nome nem onde eu morava. E quando eu vi que o negócio estava saindo de controle, porque as pessoas, né, as mulheres, mães, estavam procurando informação de qualidade, eu falei, não, então peraí, uma das questões é a responsabilidade na produção da informação. Então todo mundo precisa saber quem está escrevendo, né? E aí eu botei a cara, dei nome, disse onde eu morava e as pessoas foram se aproximando de mim. Agora, nunca foi planejado, foi assim uma grande surpresa na minha vida. E hoje é o que me torna profissional. Hoje o meu trabalho é como a cientista que virou mãe, né? O que me dá uma satisfação imensa poder tirar a ciência de dentro das paredes brancas das universidades, desse ar frio que o academicismo acaba gerando e trazendo a informação para quem precisa dessa informação, para quem precisa transformar essa informação num modo de vida mais seguro, né? E aí, nesse processo, eu me desencantei um pouco com a minha área de formação inicial. E aí mergulhei de cabeça não só na maternidade, mas no que a maternidade faz com as mulheres. E aí foi assim, uma bola de neve, né? Me tornei feminista, lutando com pautas feministas. E aí abandonei minha primeira linha de pesquisa e fui fazer um outro doutorado para poder unir minha visão como ativista, como feminista, a minha habilidade como cientista. E aí fui fazer um segundo doutorado, que foi feito na área de saúde coletiva, né? Estudando o impacto da violência sobre mulheres e crianças. E foi assim que surgiu o Cientista que Virou Mãe. tornou-se necessário, né, Lígia? Porque eu Foi. acho que toda mãe cientista, talvez da nossa geração, né,
eu sou formada na década de final de 90, início dos anos 2000, quando iniciei mestrado e doutorado, tudo era mimimi, né? A gente não podia fazer mimimi. Sim. Não. Então a gente Uhum. atravessou essa onda sem saber se aquilo que a gente sentia era real ou se realmente era uma fraqueza, né? Então a gente vê A muita gente gente se constituiu abandona. como mulheres e pesquisadoras e mães através de um silenciamento, né? Porque nossa voz não era ouvida. Também por isso que o documentário que eu ajudei a dirigir, sobre violência obstétrica, levou como título Violência Obstétrica, a voz das brasileiras. Então essa questão da voz, né, de ter voz, de falar por nós, sempre foi muito caro a mim. O que eu via nas matérias antes era assim, homens. Antes, nós estamos em 2020, Leandro Carnal acabou de dar uma palestra sobre maternidade, quer dizer, mudou, mas não mudou muito. É, Né? Mas hoje é diferente, mas ainda a gente tem que lutar muito pela nossa própria voz, né? Não sobre nós, sem nós. Essa frase eu acho que precisa ser inserida no nosso modo de viver. Que falem sobre nossa vida, mas que nós estejamos lá para dizer o que precisa ser dito, né? A partir do nosso olhar, da nossa vivência. sim. Inclusive, eu já até encaixo uma das perguntas que chegaram, Uhum, chegou, que uma das pessoas que provavelmente esteja aqui, ela questiona que quando ela teve o filho dela, é uma mãe, né? Teve este filho, uhum, ela levou 2 anos para voltar à vida acadêmica e que muitas uhum. das amigas desistiram. Aí, existe um tempo para voltar dentro dos estudos que você tem feito? Desistir é ruim? Fazer outra coisa é tão problemático? Assim, porque a gente já tem até medo de mudar de área e ser criticada por estar relacionada à maternidade, né? Olha, não dá para a gente dizer se desistir é bom ou ruim. Acho que depende muito da condição da vida dessa pessoa, dessa mulher, né? Não dá para a gente ter uma resposta geral assim. Mas eu posso contar o que acabou de me acontecer, por exemplo, né? Eu defendi minha segunda tese em 2016. Então eu tenho as duas experiências. Eu fiz doutorado sendo uma mulher que não tinha filhos e fiz outro doutorado sendo mãe. Quando eu entrei no segundo doutorado, minha filha tinha 10 meses. Não. Quando eu fiz as provas, ela tinha 10 meses. Quando eu entrei, ela tinha 1 ano e 1 mês. Que eu entrei. Não, não tinha nem. Ela tinha 1 ano. Não. Ela tinha 1 ano, certinho. Então, eu entrei no segundo doutorado, ela tinha 1 ano, eu saí, ela tinha 6. Então, ela cresceu com a mãe fazendo doutorado. Eu tenho bem o comparativo das duas situações, né? Aí eu defendi minha segunda tese em 2016, nós estamos em 2020. Um pouco antes de ser declarado quarentena, eu me inscrevi num processo seletivo para pós-doutorado, né? Para estudar maternidade solo. 4 anos depois do doutorado, do segundo doutorado. Muito bem. Com uma quantidade de trabalho tendo sido feito, assim, imenso. Foram mais de 700 textos que eu escrevi diretamente para mulheres, textos que também tinham base científica. Foram mais de 200 entrevistas popularizando a ciência, tirando a ciência de dentro da academia, popularizando a linguagem para que as pessoas pudessem entender. Publiquei 3 livros e tive, comparativamente com os outros candidatos, a pior nota de avaliação curricular. Mas a pior, eu olhei aquilo e fiz, nunca mais eu vou voltar. E aí eu entendi assim que se a gente considerar os parâmetros produtivistas da pesquisa brasileira, nunca mais a gente volta. Por quê? Parou para cuidar de filho, parou para fazer outro tipo de trabalho que às vezes é mais necessário ainda, não teve publicação científica, por mais que você tenha alcançado milhares de pessoas, não publicou, não entra mais. Então, o tema do meu projeto de pós-doutorado era maternidade solo como um possível entrave ou um possível problema bioético no acesso à saúde no Brasil. Eu queria ver se estava havendo algum problema bioético na assistência à saúde de mulheres mães solo e de seus filhos. Quer dizer, super necessário. Por que eu queria fazer esse projeto? Quero ainda, porque eu sou muito teimosa, né? Ainda vou fazer isso.
Eu quero fazer esse projeto porque dentro da ciência não existe o reconhecimento do termo maternidade solo. Não existe. Eu fiz essa pesquisa, esse levantamento. O que tem é mães solteiras. E o conceito de mãe solteira é completamente diferente do conceito de mãe solo, porque ser mãe solo não é sobre estado civil. Sim. Então, assim, a gente ainda não tem nem esse tipo de reconhecimento. E aí não fui aprovada, porque, assim, meu currículo teve a pior nota. Mas, assim, horrível a nota que eu tirei. Eu Isso olhei é tão aquilo e falei... surreal. Isso é tão surreal. Primeiro, a gente não sabe quem são os pares que estão avaliando, né? Porque se isso no meu cai. caso, até sabia. Porque era dentro do departamento onde eu fiz o meu segundo doutorado, entendeu? Mas, assim, no momento que você se compara com uma pessoa que fez mestrado, fez doutorado, fez um pós-doc, vai fazer um segundo, não tem comparação. Não tem comparação. Né? E esse produtivismo, Lígia, ele é requerido para você entrar numa pós-graduação, que a maioria dos baremas de concurso leva em consideração a produção acadêmica, a produção de artigo, e ainda dizem qual qualis que tem que ser esse artigo, né? Ainda tem Exato, isso. exato. Então, dentro disso, existe alguma coisa que você já tenha levantado que poderia ser levada em consideração nas políticas institucionais para que as mulheres tenham acesso, elas estejam na concorrência, ou para entrar num concurso público, ou para conseguir bolsa, ou para conseguir fomento como gerenciamento de projetos de pesquisa? Já existe algum levantamento, algum dado que diz como isso pode ser feito para nos colocar em concorrência? Olha, tem um pessoal que está fazendo um trabalho muito bom, um pessoal no Rio Grande do Sul, que é o pessoal... Eu acho que já está difundido, não posso afirmar com certeza, mas eu sei que foi lá que começou o movimento Parenting Science, né? Que tem muitas mulheres no Rio Grande do Sul levando isso adiante, fazendo pesquisa e tal. Mas, na minha opinião, primeira coisa que a gente precisa ter mulher nos cargos de liderança. Enquanto a ciência estiver sob a tutela de homens brancos, engravatados, a gente não vai ter esse olhar de gênero. Se a gente está falando em cargo de liderança, a gente está falando em política pública, o que nos leva a um quadro de desespero no atual momento, porque se já era difícil antes, agora está surreal. Surreal. Tá, a gente teve uma primeira mudança, que foi a inclusão da licença maternidade, né, no currículo Lattes, mas isso é a porta de entrada. Eu quero saber se nas métricas para seleção, para distribuição de bolsas, isso também está sendo considerado. Né? Assim como se coloca pontuação para determinadas publicações, eu quero publicação, não quero mais publicação. Eu quero pontuação para quem está criando a criança que vai ser a nova sociedade, entendeu? E assim, essa desvalorização, ela começa assim que a criança nasce. Assim que a criança nasce. Basta ver as políticas públicas que a gente tem voltado para mães. Elas dizem respeito à fase gestacional. A gente é importante nessa fase. Aí tem Rede Cegonha, tem a lei do vínculo, tem um monte de políticas públicas sobre mulheres que estão grávidas. Nasceu a criança, não há mais qualquer tipo de interesse no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e na sua integração ao mercado de trabalho. E isso se reflete na ciência também. Não há. Sim. Só há interesse em você enquanto você está gestando o novo trabalhador, a nova trabalhadora ou alguém que vai se constituir como força militar. É isso que interessa ao Estado. Nasceu, mulher não é mais importante. Então, assim, eu tenho sido muito influenciada e considero uma influência muito positiva pela Silvia Federici, né, filósofa, historiadora italiana, que é a autora do Caliban e a Bruxa, que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que gosto muito do Caliban e a Bruxa, mas o livro mais recente dela, que é O Ponto Zero da Revolução, é um soco. E é necessário, muito necessário. Eu recomendo muito que todo mundo leia esse livro, que ele diz assim, qual é o ponto zero da revolução? Legal, vamos fazer revolução? Tá, mas por onde que a gente tem que começar? Porque é fácil.
galera sair para fazer revolução, enquanto as mulheres continuam sendo invisibilizadas e não remuneradas pelo seu trabalho essencial, né? Quer fazer revolução? O ponto zero, a partir do qual se começa, é no reconhecimento do trabalho das mulheres, na remuneração do trabalho invisível das mulheres. Então, acho que isso se espelha diretamente na ciência também, né? O pessoal fala assim, as mulheres hoje conseguem alcançar degraus dentro da ciência que ainda não haviam sido preenchidos. A gente consegue entrar, mas a dificuldade para permanecer é imensa. Sim. E cargos de liderança continuam sendo de homens. Se você fizer a proporção, ainda é a grande maioria. Enquanto a gente não tiver mulheres em cargos de liderança, fazendo as políticas públicas que contemplem outras mulheres, vai permanecer isso. Enquanto a gente tiver parâmetro produtivista, a gente vai ter mulher, que é mãe especialmente, sendo excluída dos processos seletivos, como está acontecendo todos os dias. E a exclusão, ela não é só essa oficializada, ela também é aquela que acontece no interior das universidades todos os dias, com parâmetros irreais. Por exemplo, saiu um artigo há 2 semanas atrás mostrando que nesse período de quarentena as mulheres não estão conseguindo publicar. Por que não está conseguindo publicar? Porque está cuidando de criança que está fora da escola. Está fazendo um trabalho fundamental para toda a sociedade. Se a gente fala assim, tá, a partir de hoje não cuido mais de criança, como é que fica a quarentena? Já pensou nesse tipo de revolução? Que loucura nesse momento aqui que tá? Tem gente que está fazendo a insanidade de sair para a rua no período de quarentena. Sai sem máscara, sai colocando as pessoas em risco. Imagina se a gente fizer uma loucura também e falar, agora deu, deu de criar criança, eu vou escrever meus artigos. Se vira aí, vocês que lutem. Isso é pra gente colocar assim de uma maneira muito caricata até, mas também triste, como nós temos um papel fundamental, né? E é justamente o não reconhecimento desse papel que impede que a gente entre, né, de volta para a academia, por exemplo. E a questão até era uma das questões, como estão as mulheres na pandemia, né? Na verdade, como estão as mães. Isso é um cuidado que eu tenho tido, que também é outra revolução, porque o formato mãe ele é muito amplo, né? Uhum. Tem mães solos, mães casadas, 2 mães juntas. Tem a própria questão racial, né? De classe. Mas as trans, né? As mães trans. Exato. Uma questão muito ampla. Então, eu tenho me trabalhado, obviamente, o que a gente vem com o vocabulário de criação, né? Para que haja essa inclusão. Mas ter criança em casa e o papel da mãe, 1, 2, dentro da condição dela de maternidade, ele é muito primordial, né? Dentro de uma família. Então, além de olhar um menino na escola, quem está numa escola, né, que sabemos que, obviamente, quem estuda em escola pública, neste momento, está tendo um déficit de ensino muito grande, né? Também. Mas quem tem a criança em escola, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que lavar a louça, porque a gente também não consegue, vou deixar tudo para depois e vou trabalhar na ciência, né? E mesmo que você consegue sentar e fazer qualquer coisa, eu imagino que em toda casa seja assim, eles vêm a todo momento. Aqui, acabou de chegar. Eles chegam a todo momento, eles requerem um cuidado, né? Eles necessitam do contato maternal, principalmente. Então, eu acho que existem dados que mostram isso, que é extremamente relevante, mas que mesmo assim a sociedade ainda não leva isso em consideração, né? Nem a sociedade civil, nem dentro das instituições, porque as cobranças, para mim, são a mesma, independente. E por mais que a gente tenha dados, a gente está num momento obscurantista tão terrível que a gente pode pegar o dado, esfregar na cara da pessoa, ela vai negar. Eu vou te dizer mais uma coisa, isso acontece dentro da universidade. Os orientadores homens se negam a aceitar a desigualdade de gênero. Se negam também aí, não. Eu recebo um monte de denúncia. Eu recebo um monte de denúncia de aluna de mestrado, aluna de iniciação científica, aluna de doutorado, dizendo, olha, eu estou sendo vítima de assédio moral do meu orientador, porque
Eu digo, olha, eu não pude vir, meu filho está doente. O cara fala, se você quiser ser cientista, não use isso como desculpa, como se o fato de sermos mulheres fosse uma desculpa para Sim, acontecer qualquer. Entende? Assim, ou seja, parte de dentro da universidade, sabe? A gente fica falando muito as pessoas precisam ter acesso aos dados. A universidade precisa usar os próprios dados que produz para começar. Não sabe que tem desigualdade de gênero? Está dentro da universidade e não sabe? Ou prefere não saber porque isso vai exigir mudança de prática? Porque a gente não tem muito bem instituído, não sabe como é que vai funcionar a licença. Precisa ter instituído para você, dentro do teu laboratório de pesquisa, do teu grupo de pesquisa, agir de acordo e promover equidade. Você precisa de uma lei. Então, enquanto você precisar de lei, significa que tem gente dentro da universidade que sim. ignora e que, olha, dizer que não conhece dentro da universidade, para mim, é inaceitável. Inaceitável. Aí depois fica falando, porque o povo não segue as recomendações científicas. A ciência não segue recomendação científica. É verdade, é verdade, é verdade. E o que elas fazem? Ela denuncia onde? Porque esse assédio moral faz muitas mães desistirem de serem cientistas. Olha, aqui em Florianópolis, eu sou paulista, mas eu moro em Florianópolis há 15 anos, vai fazer 15 anos, né? Aqui, uma querida amiga chamada Luana, que é aluna acho que ela está para se formar, agora não sei como é que fica a questão da pandemia e tal, mas ela é aluna do curso de psicologia, a segunda graduação que ela está fazendo. Ela ajudou a criar um movimento chamado Mães da UFSC, alguma coisa assim. Inclusive vai para outros lugares do Brasil também falando sobre esse processo de criação de núcleo. Então, onde denunciar? Primeiro que a gente tem que ter um coletivo que nos represente, porque uma fazendo denúncia é pedir para ser prejudicada. A Acabou, gente né? sabe disso. Acabou. Tem que ser É. todo mundo junto. Tem que ser todo mundo junto. Segundo, tem os colegiados? Tem. Tem as pró-reitorias? Tem. Quem que está à frente desses órgãos também influencia se vão acolher a denúncia ou não. Então, a primeira coisa que eu digo assim para as mulheres, está sendo vítima de assédio moral porque você é mulher, porque você é mãe, escreve um texto, manda esse texto para os meios de comunicação, bota a boca no trombone. Eu fiz isso umas 4 vezes aqui com mulheres que me procuraram e falaram, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu falo, tá, me dá esse texto, eu vou publicar. Aí publica, aí vira um pandemônio, nossa, imagina, você tá exagerando. Aí a hora que você publica, aí aparecem as outras. Aí vira um processo, porque esse é um diferencial dessa sociedade que faz, né, um diferencial entre homens e mulheres. Você pega um homem, ele faz ele tem crédito. Você pega Sim. uma mulher, ela fala, eu acho que você está exagerando. Aí tem que juntar 10 para você ter a sua voz ouvida. Senão o problema é ela, né? Nunca É, é aquele que está aferindo de alguma forma. exato. Tem que denunciar, tem que pegar os coletivos, fazer uma ação, tem que levar sim para as pró-reitorias. Se for aluna de graduação, pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pós-graduação, os colegiados, tem que levar para o colegiado do programa, tem que fazer bagunça, tem que fazer. Mas não pode fazer sozinha, porque a chance de você sofrer represália é muito grande, né? Eu lembro, Eu sempre. Oi, pode falar. eu lembro que nós passamos isso aqui num programa nosso de um grupo denunciar assédio e não foi para frente, porque é tanto humilhação, é tanto será que foi mesmo, e vai para uma instância, e era relacionada a 2 universidades, não era só a UFBA, né, que a gente está na UFBA. E você desiste, porque a situação é tão complicada, né? É tão burocrático, expõe tanto quem está denunciando, e o denunciado nunca é tão exposto, que as pessoas, mesmo sendo muitas, acabaram desistindo. Mas é uma ideia bacana, eu vi que muita gente aqui anotado, criar um coletivo de mães da UFBA. A UFBA, por exemplo, não tem uma creche. Eu não sei como Uhum. é a instituição. Ter uma creche dentro da instituição ajudaria muito as mães dentro da iniciação científica, porque a gente tem mães dentro da iniciação científica que estão na graduação, como mestrado, doutorado e até as professoras, né? Uhum.
Olha, aqui eu acho assim que tem que começar por aí, tem que ter um coletivo fortalecido e reconhecido. Até recomendo para o pessoal entrar em contato com o pessoal do Mães da UFSC, porque elas ajudam na formação de outros coletivos. Eu conheço algumas delas, elas Tá. são incríveis, são super aguerridas, porque tem que ser muito aguerrida aqui no Sul, sabe? Eu vi alguém perguntando, é uma graúna tatuada no teu braço? É uma graúna tatuada no meu braço. Então, é do Enfio também a sátira ao, entre aspas, Sul Maravilha, né? Que é uma grande sátira. Graúna era uma figura feminina que fazia essa sátira sobre o Sul, como explorador do Norte e Nordeste e tal. Eu era criança, me alfabetizei com os livros do Enfio também, que tinham na minha casa, e sempre essa personagem, a Graúna, que me chamou para a questão do nossa, essa personagem que eu admiro tanto é uma mulher. E a gente só descobre que é uma mulher no decorrer da leitura, né? Então, aqui no Sul, para a gente poder ter voz, a luta tem que ser maior. Então, eu recomendo que o pessoal entre em contato com o Grupo Mães da UFSC. Acredito que Luana esteja envolvida ainda. E é uma mulher fabulosa, assim, ela sempre apoia na construção de outros coletivos pelo Brasil. Ah, muito bacana, já anotamos. Lígia, Opa, vai peraí, contabilizando o Oi, pode tempo. falar, desculpa. Falei para ir contabilizando o tempo, porque eu não sei mexer muito, tenho Tá, medo são de 8h30, mentir. dá uns minutinhos ainda. Podemos. Que tem mais perguntas? Podemos seguir. Pronto. Tem uma que é super interessante, tem a ver com a sua forma de ser mãe, que me Uhum. perguntaram, quando a Lígia surta, provavelmente na maternidade, como ela resolve. Como eu te sigo, eu sei que você tem uma relação de não violência, não bater, né? Que é exatamente o que eu faço. Pedro também nunca apanhou na vida dele. Claro que não é fácil, mas acompanhar os seus relatos é super interessante. Então, como a Lígia faz para não surtar e o dia aí e a Tá. maternidade fluir no Eu meu não faço trabalho? nada para não surtar. Eu surto como todo mundo. A questão é justamente a gente entender que maternidade, o surto também faz parte. Não existe uma maternidade sem surto. Quem estiver buscando esse caminho, gente, volta. Volta porque ele leva à completa ruína, aniquilação do ser humano. Porque não tem um ser humano que não surte. Surto também. Essa semana eu já surtei. Surtei assim. E como é que eu surto? Eu choro, eu fico, meu Deus, não é possível. Dá uns E gritos, aí, e minha filha sabe, até que não, grito eu não dou. né? Por quê? Porque Ainda a bem. minha infância foi muito, muito de grito, de muita violência, então eu me seguro, mas assim, choro, boto pra fora mesmo, mas faço questão de dizer assim, eu não tô legal hoje, hoje tá difícil pra mim, tô preocupada, não é nada com você, porque quando eu era criança, eu sempre achava que eu estava errada, porque quando os adultos ao meu redor tinham problemas e surtavam, ninguém tinha esse cuidado de mostrar que a culpa não era nossa da criança. Então eu sempre achava assim, Sim. cara, tô levando a galera ao surto. E levei muitas vezes, mas a grande parte das vezes não era eu. Então, assim, agora, especialmente na quarentena, eu tô tendo um cuidado redobrado com a saúde mental, mas redobrado. Então, eu tenho dito não para algumas coisas que seriam muito interessantes fazer, mas não posso, porque senão me sobrecarrega, eu sobrecarregada, fico com os meus limites todos curtos, e aí eu estouro. Então, eu estou cuidando muito, assim, do que eu tenho feito, né? Quando eu acordo que eu não estou muito legal, que eu estou preocupada com a situação, ou angustiada pelo confinamento, eu já comunico, olha, filha, não estou legal hoje, não é nada com você. Mas os meus surtos, eles são dramáticos, assim, então eu choro, acabou a vida e tal. E minha filha sabe disso, a gente é muito companheira, né? E aqui em Sim. casa, todo mundo pode sentir emoção, ninguém precisa ser Mulher Maravilha, e ninguém é porque não existe. Então, sempre que eu me senti mal, eu chorei. Então, ela sabe lidar com o fato de que a mãe também chora. Que é uma coisa que eu digo assim, mãe chorar, não vai pro banheiro chorar, chora no meio da sala. Ah, Eles que sim. lutem, entende? Porque assim, senão você ajuda a criar uma imagem de que sempre tá tudo bem, você segura toda a onda, e não é assim, muito pelo contrário. Então, minha maternidade inclui todo tipo de manifestação humana.
eu fico puta da cara, eu falo palavrão pra caramba, como vocês acabaram de ver. E ela, paradoxalmente, ela não fala, ela entende, ela me censura às vezes. Ô mãe, tá demais, que isso, não sei o quê. Então, assim, é honestidade, sabe? Honestidade. Claro, respeitando a idade que ela tem, não submetendo ela a nenhuma coisa precoce, tenho muito esse cuidado, né? Mas surto, primeira coisa que eu digo assim, maternidade real, a maternidade envolve mulheres que sentem dores, é muita dor, então não tem como você não surtar. O caminho está da gente desenvolver ferramentas de inteligência emocional suficiente para identificar que o problema não são as crianças. Que o problema é tudo isso que nos circunda, assim, a ausência de rede, a ausência de apoio, o problema é esse, né? E sempre agir de maneira coerente. Nós, como mulheres, somos um grupo invisibilizado e a gente começou essa live falando sobre ter voz, a importância de ter voz. As crianças têm menos voz que a gente. Se a gente silencia as crianças, a gente está fazendo com elas o que fazem com a gente. Isso não é coerente. Então, desde sempre, uma coisa que tem aqui em casa é coerência. A busca por coerência é o que nos leva para frente. O que me levou a me separar, porque não posso lutar por mulheres e ter um relacionamento abusivo. Vivi um relacionamento abusivo muito tempo, até ter força para sair dele. Então, toda essa construção, essa busca por coerência vai moldando a nossa vida e vai ensinando outra menina a ser assim também. Porque eu tenho uma filha. Se eu tivesse um filho, eu ensinaria um homem, um futuro homem, a olhar para as mulheres, a permitir a voz, a fazer as coisas que tem que fazer. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Surto, gente. Todo mundo surta. A mãe que fala que não surta não existe. É fake. É fake news. Fake news. E é legal você falando que tem uma menina, porque aqui é um menino, né? E o Pedro, ele já tem o discurso, ele fala com as pessoas, minha mãe é feminista. Então ele já vai ouvindo, nessa quarentena, eu estava cozinhando e lavando. Falei, pô, qual que é seu horário? Sabe? Moram 2 pessoas dentro dessa casa. Já deu, você era pouca, hoje você tem mão, você faz um monte de coisa aí com essa mão sua. Então ajuda a mamãe a lavar a louça. E ele vai interagindo. Surto também, há os surtos. Eu não bato, mas às vezes eu ainda dou uns gritos. Eu não choro, mas grito. Mas eu entendo que a quarentena é extremamente opressora, né, nas relações. Nossa, super. Dia que tá bom, dia que tá ruim. No Dia das Mães, eu não sei como foi aí, mas o Pedro passou o dia inteiro jogando com um amigo dele, da idade dele, que é a mãe. Tem 2 meses que não vê ele, porque ela trabalha no hospital da UFBA. Então, assim, ele nem almoçou comigo, porque eu fiquei com vergonha de chamar. Falei, poxa, ele tá comigo todo dia. E à noite a gente conversou. Ele entendeu por que nós não ficamos tão juntos. Eu tive que dividir o Pedro. E mostrando isso para ele, fez ele valorizar uma mãe que está 2 meses trabalhando, numa situação que não está sendo respeitada pela população. Ele entende, poxa, tá errado, olha ali uma pessoa sem máscara, e é tudo de um diálogo, né? Uma coisa que eu sempre recomendo a todo mundo, assim, formação política para as crianças o quanto antes. E formação política é já, é no dia a dia, é toda hora, porque isso constitui essa criança para ela também ver as coisas que não são vistas. Sim. E não naturalizar a sobrecarga. Eu vou deixar para a mamãe. Por exemplo, eu vi um monte de gente compartilhando no Dia das Mães aquela tirinha do Calvin. Eu amo Calvin Haroldo, né? Aquela tirinha do Calvin que ele tem um passarinho morto e aí o Haroldo fala para ele, meu Deus, acho que é um passarinho, um bichinho, um esquilinho, alguma coisa assim. Daí ele fala, não, vou chamar minha mãe, mas a sua mãe sabe curar esse bichinho? Minha mãe sabe fazer tudo. Eu adoro aquela charge, ela é bonitinha, mas ela é errada, assim. A gente não pode ficar incentivando esse tipo de coisa, assim. Mãe não resolve tudo, não. Só resolve tudo porque quem tinha que fazer a sua parte não está fazendo. Não é uma escolha, é compulsório. E não pode ficar romantizar isso, não. Não, tem um texto meu que tem nossa, esse texto tem muitas, assim, milhares de visualizações. É um texto antigo já. Texto que eu escrevi em Dia das Mães, que é esse negócio de capa para heroína, né?
se tem aquele símbolo de banheiro, que é usado de banheiro, sabe? Que tem aquele rostinho redondo, um vestidinho, duas perninhas. Aí pegaram aquele símbolo e falaram, não é um vestido, é uma capa. Me irrita profundamente isso. Que capa? Ninguém aqui é super heroína, um monte de mulher lutando, se virando para trabalhar, dar conta de pagar boleto, de cuidar de filho, de arrumar casa. Aí um dia eu escrevi um texto dizendo, não é uma capa, é um vestido sim, inclusive ela continua sem rosto. Então vejam, tentam transformar a gente numa super-heroína, mas a gente continua sem rosto. Então, é bonitinho isso? Não, não é mais bonitinho. Claro que a gente já melhorou bastante, assim, já vem avançando muito esse debate. Pra vocês terem uma noção, quando eu comecei, assim, né, a trabalhar como cientista ligada ao feminismo, à maternidade não era considerada pauta feminista. Não faz muito tempo, faz 10 anos. Não era considerada pauta feminista. Quem deu voz, assim, para um dia a gente botar, vamos fazer uma confusão, foi a Lola Aronovitch, que deu o seu nome para a Lei Lola, né, contra a perseguição virtual. As pessoas têm várias críticas à Lola, eu tenho muita gratidão pelo trabalho dela, assim, pelos enfrentamentos que ela fez. Claro, ninguém consegue fazer um trabalho perfeito e dentro de nossas imperfeições tem gente fazendo um trabalho brilhante. Lola um dia falou, Lígia, ela me conheceu por conta da violência obstétrica, né, que era a minha linha de pesquisa. Um dia ela me chamou para escrever um texto junto lá com ela sobre violência obstétrica, para que as mulheres soubessem o que é. Eu escrevi, e aí um dia eu tive uma série de trabalhos negados dentro do maior congresso feminista das Américas, porque maternidade não era pauta feminista. Eu falei, cara, não é possível. Aí a Lola falou, escreve, chama mais gente, escreve. Fui eu e mais 3 ou 4 mulheres feministas pesquisadoras, escrevemos um texto e ela publicou. No ano seguinte, esse é o meu papel também que eu vi assim dentro da ciência, misturar ciência e ativismo. No ano seguinte, nós juntamos um grupo de pesquisadoras, tudo aluna. Submetemos 20 resumos para o congresso, 20. Eu falei, ok, você disse que não entra, 20 você não vai dizer. Todos sobre maternidade, todos, e ficamos esperando as respostas. Se viesse negado, a gente ia fazer o maior escarcéu. Todos foram aceitos. E aí foi a primeira vez que a gente viu a maternidade ser encarada como pauta feminista. E aí, sem que a gente soubesse que era uma mostra competitiva, o vídeo documentário popular sobre violência obstétrica que a gente submeteu ganhou o prêmio de melhor vídeo documentário pelo voto popular. E aí a gente falou, cara, ou seja, precisa a gente meter as caras lá também para reconstruir esse negócio aí, sabe? O não a gente não pode mais aceitar. Esse negócio de o não você já tem, eu não aceito mais. Vai me dizer não, vai ter confusão. Então, quando eu olhei aquele, por exemplo, né, fazendo ponte com o que eu falei, quando eu olhei, eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Pô, tanto que a gente trabalha... É muito desleal. Livros são publicações, lives dentro da nossa área é trabalho científico, né? Muitas são gravadas, são guardadas, são acessadas ao longo do tempo. É mais do que trabalho científico, é divulgação científica, é popularização da ciência, porque quem paga a ciência no Brasil somos nós enquanto contribuintes. Nos Estados Unidos não, são fundações, empresas privadas. No Brasil, quem paga a ciência é imposto público. Sim. E, no entanto, a gente só tem extensão, né? Porque qual que é o papel da universidade? Ensino, pesquisa e extensão. A gente só tem extensão vista como vou fazer o favor de levar este conhecimento para a comunidade. O que aconteceu? Cortaram os gastos, né? O governo atual cortou as verbas. Uma das primeiras coisas que acabou na Federal de Santa Catarina foi o CPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, que era brilhante. Lotava a universidade de gente de fora da academia. Acabou, não tem mais. A extensão, ou seja, a devolutiva daquilo que é feito dentro da universidade, é feita como, tá, se der tempo eu faço.
Sim. Quem está trabalhando com popularização da ciência não volta para academia. Sim. Porque não Só é que fica trabalho lá isso. dentro, né? É só E quem lá estiver dentro. lá. E é mal visto. E Não, é mal é claro visto. que é mal visto, porque assim, você está gastando tempo com isso, enquanto você podia estar pegando o seu mestrado de 2 anos, fatiando ele em 50 artiguinhos, Sim. publicando em 50 lugares para fazer número, para aumentar a nota na avaliação da CAPES, para blá blá blá, ou seja, Conseguir um enquanto a gente não mudar a concurso. forma de fazer ciência, a gente vai estar fora. Isso. E a gente está pagando o preço agora, né? Por não saber comunicar, a população está na rua. Porque ainda insistimos em falar em Isso, curva. Achatar curva. isso. E quem Porque sabe o que assim, é ó, achatar curva? eu vejo muita gente falando: ah, vocês não estão dando atenção para a ciência. Gente, vamos lá. Como que se espera que a comunidade, que a sociedade entendam os dados científicos se a gente nunca fez um movimento contundente de ir até a comunidade, ir até a sociedade? Por exemplo, eu quase nunca uso o meu doutora. Pô, eu tenho dois. Eu quase nunca uso o meu doutora. Quando eu uso, as pessoas se ofendem. É. Ok, É. então o que eu faço? Não vou usar. É estratégico não usar também. Por quê? Porque na hora que eu não uso, as pessoas. Porque esse doutor ele tem uma questão hierárquica. Eu não gosto disso, essa questão hierárquica. Só que a academia gosta. A academia às vezes exige que seja chamada de doutor. Eu acho que mulheres deveriam exigir, só por uma reparação histórica. Eu sempre conto um caso do que aconteceu comigo, que eu fui chamada para uma mesa sobre. Era uma mesa de opinião, era a sua opinião sobre a supressão da menstruação por hormônios. Né? Aí me chamaram, porque eu sou doutor, não perdi esse título. Eu sou doutora em ciências na área de farmacologia, mas fui professora bastante tempo de fisiologia humana. Me chamaram para ir. Beleza, era eu e mais 3 homens, se eu não me engano. Já faz tempo que aconteceu isso, eu estava no segundo doutorado ainda. Eu e 3 homens para discutir menstruação. Começou errado. Sim. Aí tinha lá plaquinhas, né? Doutor Fulano, doutor Ciclano, doutor Beltrano, Lígia Moreira Sena. Hoje eu só uso Lígia Moreiras, mas meu nome é Lígia Moreira Sena. E aí eu olhei aquilo e falei, tá, tudo bem, não me importo, mas deveria me importar. Legal. Ninguém tinha doutorado, só eu, mas eles eram médicos, né? Ah, Mesmo se eles não fossem médicos, eles são homens. sim. Mas ok. Aí o mais velho deles, a hora que chegou na minha vez, eu falei minha opinião sobre, mostrei alguns dados, e o mais velho deles me interrompeu e perguntou: com licença, a colega fez faculdade de medicina onde? Mas falou de uma maneira bem arrogante, assim. E aí eu falei, eu nem falei que eu era doutora, nem mais nada, eu falei assim, sim, o senhor menstrua desde quando? Aí ele ficou muito ofendido, se levantou e foi embora. Eu deveria, nesse caso, exigir o título de doutora, mas não faço por quê? Porque aí você estabelece um grau hierárquico. A não ser que você vá publicar texto na internet. Aí você tem que usar o doutora, porque senão o pessoal começa, vai estudar. É que nem a Melânia Amorim, a doutora Melânia Amorim, uma referência das maiores no Brasil sobre saúde da mulher, vive sendo mandada estudar. Eu também, mesma coisa. De vez em quando aparece lá, tá falando o quê? Vai estudar, você não sabe o que você tá falando. Tá, eu vou estudar sim, claro que eu vou, não pretendo parar, adoro, mas você também deveria fazer. E nós, mulheres, somos muito confrontadas com isso, né? Com essa questão do... você não pode falar que você é doutora. Não, tem que falar sim, tem que usar isso para levar informação para a população que paga nosso trabalho, a população que merece, tem que ter acesso Sim, a esses dados. Aí vai sim. para a rua e fala, a pessoa não sabe do achatamento da curva. Que língua você está falando? Que achatamento Não da sabe. curva? A Não gente tem que ficar sabe. em casa para menos gente ficar doente, porque nós temos 5 leitos de hospital. Se 10 pessoas ficarem doentes, 5 vão ficar de fora. Então, assim, esse esforço da popularização da ciência não é uma coisa assim também, é que eu não sou dessa área. É cientista? Sua área é essa também. Acabou. É assim que funciona. Sim. Eu vejo que tem muitas pessoas que não são da área de micro ou são epidemiologistas,
cientistas que hoje tomaram a voz e vão falar e trazem dados, e eu acho que é isso mesmo. Se todo mundo falar, se todo mundo levar para uma linguagem que a população vai entender, a chance da gente ser escutada é muito maior, né? E outra, né? Eu acho assim, tem especialista bom? A gente tem muita gente boa, mas as principais vozes sempre ficam com os homens. Grande inovação. Uma série de infectologistas, mulheres maravilhosas que a gente tem, sabe? Gente que teve maior dificuldade em todas as áreas, porque é mulher, mas a gente continua dando preferência para os homens. É um paradigma que, se a gente não vencer, vai nos vencer. Sim. E ela está longe, Lígia, a seu ver, as mães serem ouvidas, estarem inseridas justamente nas disputas, nas seleções. Você acha que isso está muito longe? Se fosse 3 anos atrás, eu te diria que talvez não. Hoje, talvez sim, porque a gente teve um retrocesso muito grande. Mas eu acho que não é que está muito longe, eu acho que a forma de conquista mudou. Talvez antes a gente tivesse uma facilidade maior de fazer isso através de políticas institucionais. Eu acho que agora é a micropolítica em ação, sabe? Porque não dá mais para a gente contar com políticas grandes, porque não vou nem entrar em detalhes. Sim. Mas eu acho que nos nossos círculos imediatos a gente tem que começar a promover mudanças. Sempre, sabe? Reivindicar, não aceitar o não, expor, ir para cima, tornar as nossas pautas de vida os nossos objetos de pesquisa. Se alguém falar assim, você está misturando as coisas, não é misturando as coisas, você que separa quando não tem que separar. Sim, eu sou mãe, eu sou mulher, eu vou estudar isso sim. Mas você vai estudar isso passionalmente, e cientista tem que ser neutro. Que mito da neutralidade científica é esse agora que você vai usar para mim? Sendo homem e os homens sempre tendo feito a ciência. Então não existe mais isso. Agora a ciência vai ter cara, vai ter cor, ela vai representar aquele grupo que está produzindo aqueles dados. A gente tem que fazer isso, a gente tem que se meter lá dentro. Primeira aula que eu tive de saúde coletiva, primeira aula, eu chorei a aula inteira de felicidade por ter abandonado minha área anterior e ido para a saúde coletiva. Porque o professor que me deu a aula, que é uma coisa fabulosa, falou assim, se você não tem o perfil ativista, não siga na saúde coletiva. Quando eu ouvi isso, eu falei, não acredito que eu consegui um jeito de transformar a ciência em ativismo. E hoje eu acho que é mais ainda. Eu acho que toda ciência tem que ser ativista. Toda. Ela tem que ter uma causa. Sim. Tem que ter uma causa. A gente não está mais na época de poder ficar testando, gastando recursos para chegar à conclusão. Não, tem que ser uma causa. O que move essa pesquisa? Qual é a importância dela? A gente sabe a discrepância que tem de investimento para as áreas biológicas e sociais. A gente sabe que a ciência de ponta recebe muita verba, ciências sociais quase nada. Quem vai conseguir colocar práticas que talvez nos salvem desse impacto da pandemia, que eu não falo só o impacto à saúde, mas o impacto ao modo de vida, vai ser as ciências sociais. Sim. Sim. Com quê? Com que pesquisador? Com quem produzindo se não tem bolsa, se não tem salário? Quem vai fazer isso? Não vai fazer. Então, onde houver investimento na área social, de maneira geral, mas nas ciências sociais, vai encontrar formas de sobreviver ao que a gente está passando. É isso. Essa pandemia esfregou muita coisa na nossa cara. Muita coisa. Muito. Abriu, né? Aquilo que ninguém via, só não está vendo quem realmente não quer, né? Se você não se esforça para traduzir o conhecimento científico para que a população ouça e pergunte, questione, você não tem como exigir que a população siga orientações científicas no momento que isso pode salvar a vida delas. Sim. Sim, com certeza. É uma fase difícil. Eu não sei quanto tempo tem aí. Nós temos, acho que 7 minutos para o Instagram nos derrubar, mas vamos fazer mais uma pergunta, então, se tiver, não tem problema. Então, teve uma pergunta que
Foi a Luciana que fez, que eu vi. Olha, eu tenho muita dificuldade, mas da próxima eu vou estar muito melhor. Eu tenho medo de botar a mão no telefone e as coisas caírem, né? Vou tirar vocês daqui. As perguntas estão subindo, algumas eu vi. Eu queria tirar as perguntas para uma foto, eu não sei fazer. Mas Ó, eu vi. só uma questão, tem a gente pedindo assim, desligue e reinicie. A gente podia até reiniciar, gente, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tinha um compromisso que eu cancelei já, tá? Fica bem tranquilo que eu cancelei. Mas eu tenho minha filha me esperando. Exato. É o que eu Então falei com nós você. nós só não vamos poder reiniciar porque eu planejei, ó, filha, eu vou ter uma live assim, ela, não, vou fazer tal coisa, tá? Mas ela tá me esperando, porque a gente vai, né, fazer nosso programa de quarentena. Eu dei comida a Pedro antes de entrar, já tratei, falei, fica aí, mas ele já veio com o telefone escrito assim, estou com fome. Pois Porque ele é. também tem a carência, ela tá lá, mas eu quero ela comigo, né? Sim, sim, Pronto. sim. Mas a Luciana fez uma pergunta que eu já vou encaixar em uma outra que a gente recebeu para finalizar, que a Lu perguntou, e para quem ainda não é mãe, porque eu vi que algumas vezes escreveram assim, estou até com medo de ser mãe, qual é o conselho? E aí, uma pessoa me perguntou hoje à tarde o que, que a Lígia de hoje falaria para a Lígia, sua filha tem 10 anos, há 10 anos atrás. Então, acho que daria para responder essas duas. Aí, voltou. O Pronto. que eu diria? Eu diria, vai com mais força. Vai com mais força. Porque inúmeras vezes quando a gente descobre, né, porque ser, assim, não ver determinadas coisas nos protege por um lado, mas nos coloca em vulnerabilidade por outro. Muitas vezes que eu fui para frente com toda a minha fúria quando eu descobri as iniquidades que a gente vivia, eu ouvi, não, você tem que ser mais calma, você tem que, não pode chegar batendo assim, imagina, pois hoje eu diria para mim, quando for, vai com mais força. Se é para bater, bate mais. Se é para entrar, não pede licença, chuta essa porta. Porque por muitos momentos eu fiquei, eu não vou aguentar, nossa, mas é muito opressor. Não, eu diria para mim, entra e entra com tudo. E já chega pedindo representação, e já monta o coletivo, e já faz o auê. Porque quando você faz esse movimento, muitas outras mulheres vêm junto. Né? E a gente precisa de todas as mulheres. Tem aquelas que têm facilidade de se comunicar. Eu tenho facilidade de me comunicar. É um dever meu, então, puxar alguma coisa. Sempre fui assim. A minha mãe dizia para mim que eu tinha nascido em cima de um palanque. Mas ela não falava isso como elogio. Era geralmente que eu ficava enlouquecendo ela vai argumentando, não sei o quê. Então, assim, entra com força. Vai fazer doutorado, vai fazer mestrado, iniciação científica, que seja, tem filho, não vai pedir licença, você vai entrar e as pessoas vão ter que se adaptar. Não se adaptou, você vai denunciar, você vai começar a causar. A nossa presença lá dentro é política. A gente não pode deixar de entrar por medo de viver represálias. A gente precisa procurar os canais para denunciar. Então eu diria isso para mim, vai e vai com mais força e não tenha medo e não volta para trás, vai só adiante, porque 10 anos depois, sabe, ver assim, tudo que a gente já falou sobre violência obstétrica que não se falava antes, ver a maternidade reconhecida como pauta feminista, ver políticas públicas, ver gente se candidatar. Pô, eu fui candidata! Quando que eu ia imaginar? Eu fui candidata a deputada estadual em 2018. Gente, não sabe Eu fui coragem? candidata no estado mais fascista do Brasil, entendeu? Legal. Nunca mais vou fazer isso porque quase morri. Mas eu recomendo que as mulheres façam, porque eu não tinha estrutura para isso, mas tem muita gente mais aguerrida que eu, infinitas vezes mais. Tem que ir, tem que entrar com mais força, Agora tem que apareceu. ocupar todos os lugares. Temos 20 Pareceu? segundos. Então vamos encerrar. Ô, Lígia, muito obrigada. Seremos outros Imagina, nessa pode me conversa. chamar. E todo mundo que tem interesse, o blog, o Insta dela é maravilhoso. Seguir esses dois Instas e vamos lutar todas juntas, não é isso? Vamos. Obrigada, gente.